Galadriel foi portadora do Nenya, um dos 3 anéis de poder. Ela era a mais bela e poderosa de todos os elfos que restavam na Terra-média na época dos acontecimentos de O Senhor dos Anéis. Nessa época, Galadriel morava com Celeborn, em Lórien, uma terra com árvores de flores douradas e em que nenhum orc ou criatura maléfica jamais ousou entrar. Desde os primeiros anos, ela já demonstrava um maravilhoso dom de penetrar na mente alheia e julgava todos com compaixão e compreensão, e não negava a ninguém a sua boa vontade, com uma única exceção, e você vai saber quem é mais tarde nesse vídeo. Ela também foi a maior das mulheres élficas na Segunda Era, e a sua sabedoria e bondade eram enormes. Ela era uma excelente conselheira no combate, inconquistável na resistência, em especial na mente e no espírito, mas incapaz de ação punitiva. Ela teve uma participação muito importante tanto na primeira quanto na segunda e na terceira eras de Arda. Neste vídeo, a gente vai tentar reconstruir os passos dela para conhecer melhor a história dessa personagem que é tão importante e central no Legendário. A história da Galadriel se mistura com a própria história da Terra-média e de Arda. Por isso, para contar a história dela, a gente precisa trazer o contexto dessa história. Eu vou resumir. Existe Arda, que é a totalidade do mundo que Tolkien criou. A Terra-média, que é onde os eventos de O Senhor dos Anéis acontecem, é uma parte de Arda. Os Valar, ou Ainur, são seres muito poderosos que haviam começado a construção de Arda segundo os desígnios de Eru Ilúvatar, que era o criador do mundo. Mas Melkor, ou Morgoth, o Senhor do Escuro, que era um dos Valar, sempre atrapalhava e destruía aquilo que os demais criavam. Os Valar tiveram que suspender as obras na Terra-média e aí eles partiram para o extremo oeste de Arda, para a Terra de Aman ou para as Terras Imortais. Lógico que os mapas, cada mapa vai ter uma orientação, vai depender de onde está o norte. Mas como a maioria dos mapas traz o norte na parte superior do mapa, quase sempre o oeste vai aparecer ali do lado esquerdo e o leste do lado direito. Lá, na terra de Aman, os Valar viviam no reino de Valinor. Havia 2 árvores em Aman que eram sagradas. O próprio tempo era medido em relação ao ciclo de vida dessas árvores. Ou seja, se elas viessem a morrer, seria o fim de toda uma era. Aconteceu que chegou o momento em que os primeiros elfos despertaram na Terra-média. Os elfos são os primogênitos de Ilúvatar. Quando os Valar descobriram que os elfos tinham despertado, eles convocaram os elfos a irem morar com eles na terra de Aman. Em parte porque eles temiam que os elfos vivessem os perigos ali da Terra-média, e na época eram muitos, e em parte porque eles estavam encantados por eles e queriam ter os elfos por perto. Depois dessa convocação dos Valar, os elfos se dividiram em 2 grupos, que partiram para a Terra de Aman para viver com os Valar e os que preferiram ficar na Terra-média. Os Elfos da Luz que foram para a Terra de Aman, eles se subdividiam em 3 clãs: os Noldor, os Vanyar e os Teleri. Depois de muito tempo de viagem, os Noldor chegaram à Terra de Aman e viveram entre os Valar. Os Noldor eram habilidosos no trato com pedras preciosas e esculpiram muitas maravilhas. Finwë, avô da Galadriel, era o rei dos Noldor. Finwë teve 3 filhos: Fëanor, Fingolfin e Finarfin. Finarfin é o pai da Galadriel. Ele era descrito como o mais belo e de coração mais prudente entre os irmãos, e parece que a Galadriel herdou isso dele. A avó da Galadriel, a segunda esposa do Finwë, era Indis, e ela era dos Vanyar. A filha da Indis, mãe da Galadriel, era Érwen, que era Teleri, ou seja, a Galadriel tinha sangue Noldor, do avô e do pai, Vanyar, da avó, e Teleri, da mãe. Ou seja, ela pegou um pouquinho ali das virtudes de todos os clãs. Por muito tempo, os elfos viveram ali no Reino Abençoado, na terra de Aman, e foi lá que a Galadriel nasceu. Ela teve 3 irmãos: Finrod, que era o mais próximo dela, Angrod e Egnor. O Silmarillion traz que Orodreth também era irmão da Galadriel. Ele aparece até na árvore genealógica no finalzinho do livro. Mas, ao que tudo indica, a história desse personagem mudou e ele não seria mais irmão da Galadriel e sim sobrinho.
Quando a Galadriel nasceu, ela recebeu 2 nomes. O nome materno seria mais especial, porque reza a história que as mães possuíam uma espécie de dom da previsão profética. Elas entenderiam melhor as características e as habilidades dos filhos. Tinha também um terceiro nome chamado Epesse, que não necessariamente era dado pela família, ele era dado como um título de admiração ou honra. E a Epesse poderia se tornar o nome que esse elfo usaria depois no dia a dia, que seria o nome em que ele seria reconhecido nas canções. O nome que a Galadriel recebeu da mãe foi Nerwen, que significa donzela, homem. O nome que ela recebeu do pai foi Artanis, que significa mulher nobre. Nerwen, que significa donzela, homem, ela recebeu esse nome da mãe porque era uma referência à altura e à força dela, que eram acima da média para as mulheres élficas. A Galadriel teria escolhido como Epesse, mais tarde, o nome Alatariel, pois seria o mais belo entre os seus nomes e teria sido dado a ela pelo Celeborn. A tradução para o Sindarin fica Galadriel. O porquê dessa tradução você vai entender mais tarde. O sentido pleno do nome Alatariel seria donzela coroada com uma grinalda radiante. Seria uma referência ao cabelo dela. Lembra das árvores sagradas da Terra de Amã? O cabelo da Galadriel tem uma relação com as árvores de Valinor. No Silmarillion fala que o cabelo dela tinha reflexos de ouro, como se tivesse captado numa rede o esplendor de Laurelin. O cabelo dela é descrito como uma maravilha sem par, e os Eldar diziam que a luz das 2 árvores havia sido apanhada nos seus cachos. A Galadriel atingiu uma altura acima da média para as mulheres Noldor. No Contos Inacabados fala que ela tinha 1,93 m. Fala também que ela era forte de corpo, de mente e de vontade, e rivalizava tanto com os sábios como com os atletas nos dias de juventude. A beleza dela também era considerada acima da média mesmo entre os elfos. E aqui eu vou abrir um parênteses para falar do Fëanor, porque a Galadriel muitas vezes é descrita, as qualidades dela são descritas em comparação com Fëanor. Ele é uma figura muito importante no Silmarillion porque ele liderou acontecimentos que mudariam a história. Ele é descrito como o mais hábil na palavra e no trabalho manual e o mais instruído entre os irmãos dele. Eu acho que a frase que melhor descreve ele é essa: o seu espírito ardia como uma chama. Foi o Fëanor que criou as Silmarils. São gemas magníficas e continham a luz das árvores de Valinor. A importância das Silmarils era tão grande para os elfos que o próprio destino de Arda estaria preso a essas gemas e muitas batalhas foram travadas depois pela posse delas. A Galadriel é descrita como a maior dos Noldor, a não ser talvez pelo Fëanor. Só que ela era mais sábia que ele e a sabedoria dela aumentava com os anos. Disse que ela não negava a boa vontade dela a ninguém, com exceção do Fëanor. Isso porque ela percebia nele uma escuridão e ela odiava e temia essa escuridão, embora ela não percebesse que uma sombra desse mesmo mal pairava sobre todos os Noldor e sobre ela própria. Uma outra diferença entre ela e o Fëanor era que nela o espírito dos Vanir, que era nobre e generoso, sobressaía. Lembra que ela era neta de Indis, que era Vanir, e ela também possuía mais respeito e reverência pelos Valar, que era algo que no Fëanor faltava. Tem um ensaio no Contos Inacabados que fala que ela era orgulhosa, forte e voluntariosa, assim como todos os descendentes de Finwë. Ainda falando sobre essa ligação dela com o Fëanor, é possível que os cabelos dourados dela tenham inspirado o Fëanor a captar e misturar a luz das árvores de Amã e transformar nas Silmarils. Tem um ensaio no Contos Inacabados que fala que o Fëanor contemplava o cabelo da Galadriel com maravilha e deleite. Por 3 vezes ele teria implorado por um fio de cabelo, mas a Galadriel se recusou. E assim os dois, que nesse manuscrito são descritos como os maiores dentre os Eldar em Valinor, ficaram sendo inimigos para sempre. Sabendo dessa história, a gente entende melhor o significado do presente que ela deu ao Gimli lá em A Sociedade do Anel, quando a comitiva está partindo. Gimli pediu a ela um fio de cabelo e ela deu 3 fios de cabelo. 3, que foi o número de vezes que ela negou um fio de cabelo ao Fëanor. Acontece que Melkor, o Morgoth, o Senhor do Escuro, tinha sido aprisionado por 3 eras, mas ele foi solto e voltou a viver na terra de Amã. Quando ele viu o esplendor de Valinor, ele odiou aquilo e começou a pensar num plano para acabar com a alegria de todo mundo. Ele cobiçou a Silmarils e ele queria vingança. Então ele pensou numa trama que encerrasse a amizade entre os Valar e os Elfos. E ele fez isso plantando discórdia e mentiras. E funcionou. Tempo depois, junto com a
a Ungoliant, que era uma aranha terrível, eles destruíram as árvores de Valinor e ali se abateu uma grande escuridão, que foi o fim da Era das Árvores. Acontece que a luz das árvores de Aman tinham sido armazenadas nas Silmarils. O Fëanor, que era extremamente apegado a Silmarils, decidiu ir atrás de Morgoth e, em parte, ele e os filhos, desejavam conquistar as terras ali da Terra-média. O Morgoth, Senhor do Escuro, ele tinha espalhado várias mentiras e fez alguns elfos acreditarem que os Valar estavam mantendo eles ali para que os homens, que ainda não tinham surgido na Terra-média, dominassem toda a Terra-média. Agora que a gente já tem todo esse contexto, a gente pode começar a falar mais da Galadriel. E aqui a história dela começa a ficar complicada. Por quê? Apesar da Galadriel ser um fio fundamental na história da Terra-média, como diz o filho do Tolkien, a história dela nunca recebeu uma versão definitiva. Isso porque o Tolkien, em vida, ele revisava as próprias histórias. Ele ia lá e alterava a história de alguns personagens e depois alterava novamente. Tem um manuscrito dele, para você ter uma ideia, do mês em que ele morreu, em que ele conta uma história nova para Galadriel. Eu vou contar primeiro a versão que aparece no Silmarillion. E depois eu emendo com as outras versões. Na versão do Silmarillion, o Fëanor faz uma reunião para decidir ir atrás das Silmarillions e de Morgoth, e a Galadriel é a única mulher entre os Noldor que participou. O Fëanor fez um juramento, olha só o drama do juramento, de perseguir até o fim do mundo com vingança e ódio qualquer um, literalmente qualquer um, e até o final dos tempos, quem quer que segurasse, tomasse ou guardasse uma Silmaril, impedindo que ele e os filhos dela se apoderassem. Esse juramento acabaria se voltando contra eles no futuro. A Galadriel não participou desse juramento, mas ela estava ansiosa por partir da Terra de Aman e ir para a Terra-média. O Silmarillion fala que ela ansiava por ver os vastos territórios desprotegidos da Terra-média e estabelecer ali um reino a seu gosto. Essa parte dela querer partir de Aman, independente da época que ela parte e com quem ela parte, isso dela querer estabelecer um reino na Terra-média é constante. Esse desejo dela, ele aparece em praticamente todas as versões da história dela. Tem um ensaio no Contos Inacabados que corrobora isso. Lá comenta que ela tinha sonhos de terras longínquas e domínios que poderiam lhe pertencer, para governá-los como quisesse, sem tutela. Num manuscrito mais recente, o Tolkien conta que a razão da Galadriel querer ir à Terra-média seria para exercer os seus talentos. Ela já teria absorvido tudo que ela podia dos conhecimentos que os Valar quiseram transmitir. Retomando a versão do Silmarillion, conta que ela partiu com a horda, com o grupo do Fëanor. Só que essa partida da Terra de Aman foi muito turbulenta e ia literalmente mudar a história dos elfos. Aconteceu muita coisa e eu vou resumir o que é importante para a história da Galadriel. Nessa partida da Terra de Aman teria um grupo liderado pelo Fëanor e outro pelo Fingolfin, irmão dele, só que de outra mãe. A Galadriel estava nesse último grupo, só que sob a hoste do pai dela, Finarfin. Diz que esse último grupo seguia com menos pressa e entusiasmo porque eles ainda estavam apegados à felicidade que eles tinham ali em Valinor. No meio do caminho, o Fëanor atacou os Teleri e foi uma batalha muito triste. Os elfos que estavam mais atrás, eles chegaram quando a batalha já estava acontecendo. Então alguns nem sabiam exatamente quem tinha começado. No fim, o grupo do Fëanor consegue o que ele queria, vence os Teleri e rouba vários barcos. Para conseguir isso, eles tiveram que atacar vários Teleri. Foi muito triste, muitas vidas élficas foram perdidas ali injustamente. A Galadriel participou disso, ela atacou os Teleri. Você lembra que a mãe da Galadriel era Teleri? Então pensa bem, ela teria atacado o povo da própria mãe? Tem um ensaio no Contos Inacabados que traz uma versão diferente da história, mas diz ali que a Galadriel teria lutado ferozmente contra o Fëanor, em defesa da família da mãe dela, que era Teleri. E tem um outro manuscrito que diz que o povo de Finarfin é o pai da Galadriel, o povo de Finarfin não teria participado do fratricídio, que foi o episódio ali contra os Teleri. Os Valar estavam vendo tudo isso, vendo que os Noldor tinham atacado os Teleri. Foi lançada uma maldição sobre aqueles que estavam partindo da Terra de Aman. Se eles continuassem, não pedissem o perdão dos Valar, se eles não voltassem atrás, eles não poderiam mais voltar a Valinor no futuro se eles quisessem.
e aqueles que conseguissem ir para a Terra-média e vivessem na Terra-média por muito tempo, acabariam ficando cansados do mundo, se tornariam espectros de remorso. Essa foi a condenação de Mandos. Quando essa condenação foi proferida, o pai da Galadriel, Finarfin, abandonou a marcha, voltou para Valinor e lá ele se tornou rei entre os Noldor que ficaram no Reino Abençoado na Terra de Aman. Mas os filhos dele, incluindo a Galadriel, escolheram ir para a Terra-média, continuar mesmo com a maldição, mesmo com a condenação. Num ensaio, Contos Inacabados conta que a razão da Galadriel seguir para a Terra-média foi que o orgulho dela se recusava a permitir que ela retornasse derrotada, suplicante por perdão. Essa é uma versão, uma possível explicação. Diz também que ela ardia com o desejo de seguir o Fëanor a quaisquer terras às quais ele chegasse e de frustrá-lo de todas as maneiras que pudesse. Outras versões também vão dizer que o desejo dela prosseguir estava relacionado ao desejo que ardia nela de estabelecer um reino na Terra-média, onde ela pudesse exercer ali tudo que ela tinha aprendido em Valinor, a maneira dela, exercer a sabedoria dela, cultivar ali um reino à maneira que ela quisesse. Continuando a história do Silmarillion, num ponto da travessia para a Terra-média, Fëanor reúne os filhos dele e alguns seguidores mais próximos e abandona o restante do grupo à própria sorte. Ele queima os poucos barcos que eles precisariam para atravessar. A Galadriel ficou para trás, junto com esse grupo que foi deixado à própria sorte. Ela liderou esse grupo junto com Fingolfin e os filhos dele, e também com o irmão dela, Finrod, e eles conseguiram com muitíssima dificuldade fazer a travessia e chegaram à Terra-média. Essa travessia é um ponto importante porque foi tão difícil que a liderança dela se destacou, ela demonstrou ali várias virtudes. Conta-se que os elfos ousaram enfrentar as regiões mais hostis do norte e o horror dos cruéis blocos de gelo. Poucos dos feitos dos Noldor daí em diante suplantariam essa travessia desesperada em termos de dificuldade ou desgraças. Essa foi a história de Arda de hoje. Por hoje é só e até o próximo vídeo.